Tenha uma boa noite. Bem-vindo a todos aqui a esta apresentação. Hoje eu vou apresentar sobre o valor da bênção. Então, vamos colocar aqui. O valor Benson tem um circunflexo aqui. Eu estou há 20 anos nos Estados Unidos, então não sei mais escrever português. Mas tentarei. Bom, para nós entendermos o valor da bênção, nós temos que entender um pouquinho sobre a razão pela qual Deus criou. Então, Deus, ao criar, ele manifestou-se na sua própria criação. Como um artista que cria algo, Deus sente alegria ao ver a criação. Então, Deus dá amor. Em suma, Deus ele tem um coração, vamos colocar assim mais... Deus tem um coração, que é o centro de Deus. Mas também Deus tem intelecto, emoção, vontade, que são partes de Deus. E também Deus tem leis e tem atributos como masculinidade e feminilidade. E tudo isso ele expressa, ele põe na criação. Então nós chamamos que aquilo que vem de Deus, na sua criação nós chamamos de logos, que passa através da ação ser um verbo. Então Deus ao criar, ele torna visível o seu amor na criação. E esta criação devolve a Deus alegria. O amor que vem de Deus é um amor único, um amor completamente altruísta, um amor perfeito. Este é o amor que vem de Deus. E o ser humano, que faz parte da criação, ele reflete também esse amor de Deus, ser humano. Agora, a grande pergunta é o quanto nós realmente refletimos o amor de Deus. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós analisarmos o nosso ser, o nosso amor, o nosso amor seria puro, completamente altruísta, perfeito. Nós somos um ser humano perfeito, de acordo com esse ideal que veio de Deus. Então, a resposta para todos é um grande não, infelizmente. Nós não somos esse ser puro, esse ser que Deus tinha na sua mente. Então, algo aí aconteceu de errado. Então, vamos analisar um pouco esse processo da criação. Então, origem é Deus que cria com amor verdadeiro. Vou colocar amor verdadeiro porque existe
Existe também o amor falso. O amor verdadeiro é o amor altruísta, é o amor divino, é o amor de dar, o amor de sacrificar-se pela alegria do outro. E o amor falso é o contrário, sacrificar o outro para a sua própria alegria. Não é constante, é um amor que busca uma satisfação momentânea. Esse é o amor falso. Mas Deus criou utilizando o amor verdadeiro. Então, do amor vem o que nós chamamos a linhagem. Linhagem de sangue. Então, Deus, ele cria as informações genéticas, né? Então, essa é a semente. A semente, ela vem de Deus. As informações genéticas. E a Bíblia diz que Deus criou o primeiro homem. Nós chamamos de Adão, mas na realidade Adão não era o nome dele. Adão, na realidade, simplesmente significa primeiro homem. Adão. E Deus deu a Adão o mandamento. Então Deus deu a Adão a verdade. Adão, ele recebe a verdade de Deus. E Deus deu a Adão também a semente. A semente de Deus. Então, ele deu a verdade e deu a semente de Deus. Desta linhagem de sangue, temos a nossa vida, okay? A minha vida. Cada um de nós que nascemos dessa linhagem de sangue vinda de Deus, temos a minha vida. E ao morrer, eu volto para Deus. Vou viver no reino dos céus de Deus. Esse é o plano original, muito bonito. E assim deveria ser. Adão centralizado na verdade de Deus, cumprindo o mandamento de Deus, tendo a semente, então a semente de Deus aqui na terra, que produz, através dessa semente, uma linhagem de sangue de Deus. Agora, quando eu analiso a minha vida, eu começo a ver que na minha vida existem problemas. Eu não sou perfeito, eu não sou a manifestação perfeita do amor divino de Deus. E eu reconheço na minha vida que eu fiz muitas coisas erradas, eu tenho pecado. O que é o pecado? O pecado é quando nós rompemos uma lei divina e nós causamos uma tristeza a Deus. Então eu tenho pecado. Aí, para me sentir melhor, eu penso, não, todas as outras pessoas também têm pecado. Até a Bíblia diz que não existe um justo sobre a terra. Então, todos são pecadores. Então, essa vida, que é a minha vida, ela não é uma vida verdadeira. Ela é uma vida falsa. Vida falsa. Então, eu vou tirar aqui Se ela é uma vida falsa, ela vai ter problemas para chegar a Deus, porque Deus
ele tem amor verdadeiro. Então é como que uma energia que não sincroniza, ela não se junta. E eu penso, não, mas o meu pai, os meus avós, eles também tinham um problema na personalidade deles. Eles não eram perfeitos. Eles também cometeram erros, eles eram pecadores também. Então eu chego à conclusão aqui que a linhagem de sangue não é a linhagem de sangue verdadeira. Ela é uma linhagem de sangue falsa. Mas como poderia uma linhagem de sangue falsa vir do amor verdadeiro de Deus, da semente que seria de Deus? Bom, então nós começamos a jogar a culpa cada vez mais para trás, né? Não, mas é que o meu tataravô também já tinha esse problema, e vai, até que chega no primeiro homem. Não tem como, né? Então chega no Adão. Se o Adão ele tivesse obedecido o mandamento de Deus, ele seria a encarnação da verdade. Mas como a Bíblia explica na queda, Adão não obedeceu o mandamento de Deus. Então ele não se uniu à verdade. E aqui entrou o amor falso. Amor falso. Entrou aqui em Adão e Eva. E a semente não era a semente já de Deus. Então aqui entrou um amor falso devido à queda. Aqui, devido à queda. E a semente, que deveria ser a semente de Deus, passou a ser uma semente de um anjo que roubou a posição de Deus, enganou os filhos de Deus e roubou aquela posição de Deus. Então ele contaminou espiritualmente Adão e Eva. Então Adão e Eva foram criados por Deus, mas desobedeceram a Deus, obedeceram a um arcanjo que tinha se separado de Deus, estava ferindo o coração de Deus, e eles cometeram um pecado e passaram também a ferir o coração de Deus e produziram uma semente já com problemas que passou, né? A Bíblia chama isso de o pecado original, que é transferido de pai para filho. Então a semente passou a semente de Satanás. Amor falso, linhagem de sangue falsa, gerou uma vida falsa e o homem não consegue voltar para Deus. Agora Deus, ele não desiste. Deus, ele quer criar o amor verdadeiro. Para isso, Deus tem que mandar um outro Adão. Uma outra pessoa que venha com a semente de Deus. Então nós vimos, para entendermos um pouquinho sobre essa situação, vamos estudar como que Deus queria substancializar o seu amor na família de Adão. Adão e Eva deveriam se tornar a manifestação do amor de Deus, centrados em Deus, deveriam se unir e formar aqui uma família, ter filhos
e isso se expandiria hasta uma nação, até um mundo centralizado em Deus. O amor de Deus, ele existe numa família em 4 formas. É o amor dos filhos para os seus pais, né, que é o amor filial. O amor que existe entre os irmãos, entre os amigos. O amor que existe dos pais para os seus filhos. Vamos por nível. Amor filial, o amor de irmãos e irmãs, o amor conjugal, casamento, e depois, então, o amor dos pais em direção aos seus filhos. Então, esses 4 reinos do amor, eles devem ser restaurados durante a história. E se nós estudarmos a história bíblica, toda a história são histórias de famílias. E essas histórias de famílias existem justamente para restaurar esses 4 tipos de amor que devem existir na família. Toda a história da providência ela é bastante longa, e aqui estamos fazendo apenas um resumo, mas o objetivo foi enviar o Messias. E veio então como Messias Jesus. Jesus, ele tinha a semente de Deus. Okay? Jesus, como a própria Bíblia diz, ele vem como o Adão de Deus. Ele é o Adão de Deus. A Bíblia diz, pelo primeiro Adão entra a morte no mundo, pelo segundo Adão entra a vida. Então ele é o primeiro homem. Antes não existiu realmente o homem que Deus havia pensado. Jesus foi o primeiro homem, de acordo com o plano de Deus. E ele foi, então, o Adão. Ele era o pai da humanidade. E Jesus trouxe com ele a semente de Deus. E ele poderia, então, deixar essa semente de Deus aqui na Terra. Mas para ele poder fazer isso, ele necessitava criar um ambiente, porque Satanás, ele sabia muito bem do perigo, da semente de Deus na Terra. Então ele necessitava um fundamento para proteger esta linhagem de sangue verdadeira de Deus. O problema é que não foi possível para Jesus conseguir esse fundamento. Infelizmente, os seus próprios discípulos não apoiaram completamente, não se uniram completamente, e mesmo quando ele estava sofrendo as dores de ter que passar pela crucifixão e orando no jardim do Getsemane, os discípulos dormiram, mostrando que eles não estavam realmente unidos a Jesus, não entendiam o coração de Jesus. Infelizmente, ele teve que passar por uma crucifixão. E a semente de Deus não ficou na terra. Jesus deu uma salvação espiritual à humanidade e prometeu o retorno do Messias. Nós, no Movimento de Unificação, acreditamos que o retorno do Messias ocorreu através da missão passada para o reverendo Samia Moon aos 16 anos de idade, na manhã de Páscoa, onde Jesus, quando o reverendo Moon estava orando em uma montanha, Jesus aparece para ele e pede para ele continuar a sua missão. Em outras palavras, Jesus conseguiu restaurar o amor filial. Ele foi reconhecido como Filho de Deus. Jesus conseguiu restaurar o amor de irmãos. Ele, como Filho de Deus,
morreu para salvar aqueles que não eram filhos de Deus. Eram seus irmãos, mas irmãos de uma linhagem falsa. Como ele mesmo diz em João 8,44, vós tendes como pai o demônio, e o desejo de vocês é satisfazer a sua vontade. Então, era necessário que as pessoas se unissem a Jesus, se enxertassem em Jesus, para poderem receber a linhagem de sangue de Deus. E espiritualmente ele fez isso através da Santa Ceia, uma cerimônia onde as pessoas tomam o vinho e tomam o pão, comem o pão, representando o seu corpo, né, e o seu espírito. Então, que é algo espiritual, uma cerimônia espiritual, que nos dá uma salvação espiritual, que nos conecta a Jesus espiritualmente. Agora, essa semente, fisicamente, ela não ficou na terra. Por isso Jesus fala da segunda vinda. E por isso a Bíblia fala, né, no capítulo 12, de que vai nascer na terra. Então é necessário que... Perdão, 9 e 12. É necessário que o Messias nasça na terra. Por quê? Porque ele tem que trazer com ele a semente de Deus, sim? E começar uma nova linhagem de sangue. O fundador do Movimento de Unificação, que recebeu esse pedido de Jesus, ele trabalhou toda a sua vida para estabelecer um fundamento para proteger essa semente de Deus. E ele deu, e continua dando através do seu filho, a bênção do casamento. Essa bênção é a bênção para a mudança da linhagem de sangue. Então, vamos falar um pouco sobre a bênção. A bênção ela é dada durante o casamento. A bênção ela é dada para... existe um processo, né, que eu não vou explicar aqui com detalhes, mas envolve tomar o vinho sagrado, que é justamente como Jesus dá o vinho, representa essa conexão à linhagem de sangue de Deus. E é um processo um pouco longo, mas temos que entender que espiritualmente nós estamos herdando de Deus, nos enxertando no Messias. E o objetivo da bênção é que nós possamos estabelecer também amor filial, amor de irmãos e irmãs, e amor de conjugal, e amor de pais, todos centralizados em Deus. Então, existe um processo de educação para que nós aprendamos a diferença entre o amor falso e o amor verdadeiro. E, infelizmente, aí seria algumas outras conferências. Hoje, basicamente, é uma pequena introdução, né, para que entendamos sobre a bênção. Então, a bênção é mudança de linhagem de sangue. Okay? Mudança de linhagem de sangue. Não significa que a pessoa que recebe a bênção vai ser perfeita, não é isso? Não significa que ele automaticamente vai aprender a ter amor verdadeiro, mas ele estabelece a condição mais importante que existe, que é passar a pertencer a Deus para que Deus possa trabalhar com ele.
para que Deus possa ter uma relação mais íntima com Ele. Porque enquanto nós pertencemos, temos uma linhagem de sangue falsa, é muito difícil para Deus trabalhar na sua vida. Existem barreiras, existem naturezas que nós herdamos da queda, que são como barreiras que Deus está impedindo. Então, existe um estudo mais profundo, onde nós aprendemos sobre essas naturezas decaídas e aprendemos como eliminá-las e aprendemos também um pouco mais sobre como é feita a mudança da linhagem de sangue, o processo. Existe todo um processo da bênção, incluído na cerimônia do vinho, a bênção, e depois o início da vida familiar. E são 3 etapas. Existe um processo que o Reverendo Moon recebeu como revelação diretamente de Jesus, e quando nós seguimos esse processo, então ocorre uma mudança da nossa linhagem de sangue. Okay? E passamos a ter a semente, e também o próprio Messias, e ele deixou aqui na terra a sua semente, e ele escolheu uma pessoa como o seu herdeiro para continuar o processo de bênção. Então ele fez uma grande oração e colocou essa pessoa como representante dos verdadeiros pais, e colocou essa pessoa como, em coreano nós chamamos Tanshinja, que é a encarnação do seu corpo. Então, essa pessoa é o reverendo Hyun Jin, que criou o Santuário da Unificação para a Paz Mundial, nome dado pelo próprio reverendo Moon, e esse movimento continua com a bênção centralizada no verdadeiro Pai, que criou a bênção inicial. Então, ele foi dono da bênção e ele continua dando a bênção através do seu herdeiro, que é o reverendo Hyun Jin. Muito obrigado e tenha uma boa noite.